Olá família, como vocês estão? É, Nós estamos aqui hoje para gravar o sétimo vídeo dessa série de vídeos que nós estamos gravando dos nossos devocionais diários, e aí temos um resumo semanal em que propomos isso em forma de vídeo a todos. Lembrando que o nosso tema deste ano é seguindo os passos dos heróis da Galeria da Fé na Bíblia e na história da Igreja. Estamos trabalhando esses meses o Hebreus 11, olhando a Galeria da Fé desde esse enfoque de Hebreus. E hoje nós chegamos aos versículos 9 e 10, que seria, ou que é, na verdade, a segunda parte do devocional que estamos trabalhando na vida de Abraão. Os versículos 9 e 10, vale a pena ser lido por ser um texto mais longo, diz: pela fé se radicou como estrangeiro em terra prometida, e habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros também da mesma promessa, porque esperavam a cidade de fundamentos sólidos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Quando nós lançamos olhar nesse texto, nos surgiu algumas ideias, e lembrando sempre que esses textos são de abordagem devocional, sem a preocupação de ser técnico, exegético, sem essa proposta, é mesmo uma reflexão do que estamos ouvindo de Deus e como devemos pôr isso em prática a fim de desenvolver nossa fé. E nós temos, como sempre fazemos, um tríplice fundamento de compreensão da fé aqui nesse texto. A primeira coisa que nos chamou a atenção e nos chama a atenção é que Abraão viveu como estrangeiro, mesmo estando na terra da sua promessa, ou seja, mesmo pisando naquilo que Deus estava prometendo a ele, não lhe pertencia. E esse fato de ser estrangeiro na terra, ele mesmo, quando vai comprar um espaço de terra para fazer o local de sepultamento de sua mulher, ele assim se identifica entre os filhos de Et: sou estrangeiro entre vós. Ter uma promessa implica em esperar, mesmo quando as condições não são favoráveis. E se olharmos, Abraão tinha uma promessa grandíssima de descendência, de terra, de ser abençoado naquele lugar. Mas mesmo isso não acontecendo, estava habitando em tenda, e antes em Ur e consecutivamente em Harã. As descobertas de Ule em Ur dos Caldeus revelam uma casa muito grande, uma casa muito suntuosa que Abraão teria vivido. E esse Abraão agora, por abraçar uma promessa, passa a viver em condições não muito favoráveis. Mas o que mantinha vivo nele esse parâmetro de crer não era a vista, era a fé. Então ele não estava movido por aquilo que ele estava vendo ou vivendo naquele imediato. Para ele, implicava em esperar, porque ele tinha uma promessa e sabia que o Deus que havia feito essa promessa jamais falharia. Então, sempre que temos uma promessa, aí temos que abraçá-la mediante a fé. E mesmo em tempos em que as condições não são favoráveis em direção ao cumprimento daquela promessa, nós nos mantemos crendo, porque a nossa confiança está no Senhor e não naquilo que estamos vendo no momento em que estamos vivendo. Esse Abraão que viveu como estrangeiro, ele reclama suas promessas, pois ele já estava, na verdade, no que era dele, mas não tinha posse daquilo ainda. Quando nós temos promessas bíblicas que são direcionadas à igreja, ou quando temos promessas específicas de Deus para cada um,
ou quando temos uma promessa de Deus que se encaixa dentro do plano global de Deus e está ali claro isso nas Escrituras que cabe à igreja, consecutivamente cabe a mim enquanto igreja, ou quando tenho uma promessa de uma forma direta de Deus para mim, exclusiva, eu tenho sim que reclamar essa promessa. Eu tenho que entender os tempos de Deus. Eu tenho que saber esperar no Senhor, mas uma coisa que é inerente ao ser humano é reclamar aquilo que lhe é de direito. E reclamar aqui deve ser entendido não com o sentido de queixa, não com o sentido de lamúria, não com o sentido de confundir quem é senhor e quem é servo, quem é criatura e quem é criador, reconhecendo nossa posição de servo, reconhecendo nossa posição de pó e cinza, é que chegamos diante de Deus e clamamos pelo cumprimento daquilo que é verdade prometida diretamente a nós ou prometido nas Escrituras e que dizem respeito à igreja. Não invoquemos promessas que são de Israel ou até mesmo de gentios e tentemos trazer isso para a nossa realidade quanto igreja que não nos cabe. Temos que ter muito claro o que é promessa de Deus para nós. Temos que saber entender os tempos de Deus. Temos que desenvolver essa prática de esperar, mas temos sim que fazer notório que ansiamos por aquilo que Deus deseja que tenhamos. Abraão sabia esperar. Ele vivia e se movia pela fé. Cada dia e cada passo dele, ele era por a fé. Todos os dias ele sabia esperar. Se não se cumpriu a promessa naquele dia, ele tinha então a renovação dessa esperança em um novo dia que começava. Ao desejarmos um bom dia, ao desejarmos que as pessoas não acumulem frustrações, que as pessoas não é pensamento positivo, não é injeção de ânimo, é consciência de que ao amanhecer nós temos que ter a consciência que pode ser sim o dia em que as promessas de Deus se cumprem, então nós temos que todas as manhãs renovar a nossa esperança em Deus. Cada dia de Abraão era uma espera no Senhor. Ele vivia cada dia agarrado a essa promessa, ele vivia cada dia pela fé. E mais que isso, cada passo do Abraão, ele se movia pela fé. Dentro de um dia, dentro de um plano global que temos, uma meta que temos a alcançar, dentre um projeto maior que o Senhor tem para as nossas vidas, nós temos que viver etapas, nós temos que viver os passos de cada dia. E nenhum passo nosso deve ou pode mesmo ser equivocado. Nenhum passo nosso pode estar desalinhado da vontade de Deus. Nós temos que ter sempre alerta, nós temos que ter sempre o cuidado de estar alinhando a nossa vontade à vontade de Deus, de não estar dando nenhum passo do nosso dia fora daquele projeto maior que nos coloca em movimento, que é alcançar as coisas que o Senhor tem para nós. Então, cada passo nosso deve ser pedido ao Senhor, que ele seja dado dentro da soberana vontade de Deus, alinhado com essa perfeita vontade, e que não sejam passos movidos pela vista, que não sejam passos movidos por uma centralidade que não o Senhor, mas que sejam passos dados mediante a fé. É só fazendo assim que nós conseguimos desenvolver todos os dias a perseverança em permanecer crendo no Senhor, em permanecer crendo na terra da promessa, mesmo quando estamos aí, ainda como estrangeiros. Uma segunda coisa que nos chamou a atenção em Abraão, a primeira foi que ele viveu como estrangeiro na terra da sua promessa. A segunda foi que ali ele viveu como estrangeiro e não só ele, também os seus descendentes. E aqui é uma coisa muito interessante a pensarmos que tanto Abraão quanto os seus descendentes vivem ali nessa aparente condição desfavorável
vivem ali em tendas e não está exposto ao frio e ao calor e às intempéries do tempo ali, era uma grande dádiva de Deus. As tendas com suas duas divisões, ou as tendas de homens e tenda de mulheres, ou seja, a família patriarcal não era uma família que vivia em condições paupérrimas. Sim, eles já viviam, embora não tivesse a plenitude do que tinham que ter, eles já viviam sim debaixo das bênçãos do Senhor. E aqui nós temos que ter a sabedoria de entender que as bênçãos que nos chegam, quando a plenitude da promessa do Senhor ainda não se cumpriu, as bênçãos que nos chegam no tempo de espera, na verdade elas são símbolos, elas são prenúncios das coisas melhores do Senhor que estão para vir. Isso está tão desgastado, é o mau uso da fé, o mau uso das verdades bíblicas por algumas pessoas tem desgastado a essência da fé no coração de muitas pessoas, mas de maneira que eu tenho que crer que aquilo que o Senhor me abençoa no meu período de espera, quando ainda não se cumpriu aquilo que está para vir, são símbolos, são figuras, são relativos daquilo que vem em totalidade. Se olharmos todas as promessas do primeiro testamento que apontam lá para o Messias, são tipos, são graças que se vivem naquele momento, mas que ainda não é a plena graça do Senhor para aquele povo. Ou seja, o viver em tenda era o símbolo das casas que eles teriam quando conquistaram a terra. O produzir ali e mais ser expulso e como Isaac e ter que cavar um poço aqui, outro ali, era um prenúncio que um dia todos os poços daquela terra seriam dele e toda a colheita que ali produzissem, ou seja, as bênçãos do Senhor que nos alcançam em tempo de espera não podem nos fazer estabelecer aí uma zona de conforto e nos conformar com isso. É o Caleb que quando entra na terra diz, não, o meu lugar de promessa não é esse. Eu ainda tenho a mesma esperança, eu ainda tenho a mesma confiança, eu ainda tenho o mesmo vigor. Nós temos que renovar o nosso vigor no Senhor para alcançar a plenitude de bênção e não deixarmos nos conformar com uma zona de conforto. Nós precisamos, como Abraão fez com Isaac e Isaac fez com Jacó, manter vivos os valores de fé nas gerações subsequentes. E aqui entra uma coisa que é fundamental. Há promessas que temos do Senhor que não se cumprirão em nossas vidas. Há promessas que temos do Senhor que se cumprirão em gerações futuras. Há promessas dada pelo Senhor que o Evangelho se estenderia, chegaria até os confins da terra, mas não chegam naquele exato momento por mãos, boca e pés daqueles discípulos. Mas em tempos futuros, nos nossos dias, isso vai se tornando realidade. Há promessas que são feitas a determinados homens que vão plantar uma igreja, mas que eles partem para a eternidade sem ver tudo aquilo se cumprir, mas anos e anos depois, gerações depois, décadas depois, se ver aquelas promessas serem realidade. Por isso, nós temos que manter vivo os valores de fé, nós temos que manter vivo a essência da fé nas gerações futuras. Nós temos que ensinar sobre a fé aos nossos meninos, nós temos que ensinar sobre a fé às nossas crianças, aos adolescentes, a toda nova geração. Precisa se inculcar neles as promessas do Senhor. Precisa se inculcar nele as promessas dentro do plano global de Deus, dentro da economia divina, ou mesmo uma promessa específica de uma comunidade local, de uma comunidade de fé, de um indivíduo que seja, precisa se passar valores de fé às novas gerações. A confissão entre fé e a confusão entre fé e confissão positiva, a incredulidade do ser humano
tem feito com que as novas gerações se vão afastando cada vez mais de uma fé que é bíblica, de uma fé que é verdadeira, de uma fé que é genuína. O ensino desses valores é chave. Nós temos que ensinar às novas gerações. Nós temos que ensinar os meninos no caminho que devem andar. Nós temos que dar valores de fé aos que estão vindo. E a grande pergunta que tenho em minha mente hoje é: quanto eu sou, quanto nós somos de modelo de fé para as novas gerações? Quanto as novas gerações vai poder nos dar como referência em gerações passadas, de que fomos homens que vivemos não por vista, mas que vivemos movidos pela fé? Quanto nas digitais, nas marcas que as nossas digitais estão deixando, são impregnadas de fé? Quanto nós estamos dando de testemunho em nossos púlpitos de uma fé não de lá e lá, mas de uma fé vivida no dia a dia, numa comunidade local. Nós precisamos resgatar a essência do testemunhar das coisas que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. A fé é algo que precisa ser alimentado pelo cumprimento das promessas e pela palavra da verdade, pela palavra de Deus. E aí fica o grande desafio: quanto eu sou de modelo de fé para os meninos que tanto nos escutam, para as novas gerações que estão vindo? Será que, se eles seguirem os nossos passos, caminharão por caminhos de fé? É algo que nós temos que pensar todos os dias em nossa vida. Por fim, um terceiro ponto: primeiro, Abraão viveu como estrangeiro na terra da sua promessa. Depois, ele viveu como estrangeiro e peregrino junto com seus descendentes. E por fim, ele viveu com a esperança de experimentar a plenitude da promessa do Senhor. Deus tem muito mais do que promessas materiais. Deus tem muito mais para nos oferecer do que permitir que nos conformemos com coisas tão somente terrenais e passageiras. Quando os elementos que alimentam a nossa fé forem só coisas do aqui e do então, quando a grande essência daquilo que desejamos não seja um transcendente, não seja o reino de glória do Senhor, não seja o porvir, não seja o domínio do Senhor nos céus e na terra, nós temos um equívoco de conceito de fé. A fé, tudo que experimentamos aqui, é símbolo, é fragmento da grandeza das coisas que nos esperam em glória, não por grandeza que aqui tem pouco, lá terei muito, não. É que não sou daqui. A essência de ser peregrino, de ser estrangeiro, o Pedro vai dizer que somos paraóicos, ou seja, que nós temos uma casa paralela, nós somos peregrinos aqui, que a grande essência das coisas que devemos crer, buscar e esperar estão na eternidade. Eu não posso acomodar a minha fé a elementos tão somente terrenais e passageiros. Em uma relação plena, nós nos encaminhamos para entender que tudo nesse tempo e na eternidade provém de Deus. Então, quando eu me aproximo de uma relação íntima com o Senhor, Ele conhece as verdades do meu coração e em tudo Ele se fará presente em nossas vidas para suprir-nos, para abençoar-nos, para prosperar-nos também, mas não limitar-nos a essas coisas daqui. Ele provém tudo que há de essência, tudo que tem na eternidade. E quando o centro da atração da nossa fé não é a coisa com a qual o Senhor nos beneficia, mas o Senhor que é a essência, que é o doador desse elemento, então nós vamos entendendo que cada vez menos nós precisamos nessa vida e que a grande busca da nossa fé deve ser o coração do Senhor. A grande busca da nossa fé
deve ser ter do Senhor, experimentar do Senhor e assim ansiar ardentemente pelo dia em que estaremos com Ele para sempre, pelo tempo que estaremos com Ele, sem mais interrupções, sem mais limitações e necessidades do humano terreno e material. É vivendo assim, é vivendo uma fé firmada em fundamentos inabaláveis, que nós jamais nos prenderemos com a vista nas coisas terrenas. Os encantos terrenos são encantos, mas são efêmeros diante das coisas que o Senhor reservou para os seus. Esta é a essência que Paulo volta à terra depois de ter uma experiência, relata a experiência de um homem que experimenta do porvir, que experimenta do firme fundamento das coisas que se crê. Aí tem que estar o firmamento da gente. Em firmamentos sólidos, inabaláveis e inalteráveis no Senhor, que tem que estar a nossa crença. E eu termino com uma pergunta, nossa reflexão de devocional deste vídeo. Quanto de valores eternos há nas coisas que hoje buscamos pela fé? Quanto há de eternidade, quanto há de reino, quanto há de domínio do Senhor, quanto há de valores que não terminam nessa terra, nas coisas que nós desejamos alcançar pela fé. Quando a nossa fé limita-se às coisas da vista, ela é uma fé pobre, medíocre e humana. A nossa fé tem que nos levar para além dessas coisas. A nossa fé tem que ser norteada, hoje e sempre, por valores do reino, por valores eternos. É mediante essa fé que nós devemos dormir e acordar todos os dias, movidos por valores de fé, mas, sobretudo, por valores que não perecem nessa vida, por valores que são eternos. Porque aí entenderemos o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, aí buscaremos isso ardentemente pela fé. Aí estará o nosso coração. Que o nosso coração, que a nossa fé estejam em tesouros eternos e tudo quanto o Senhor nos agraciar nessa vida seja muito bom, mas sempre com a consciência que é temporal e passageiro. E aqui por Madrid, seguimos vivendo como sementes do reino. Deus que te abençoe.